explicar quem é Pablo Valejos se torna mais complicado a partir do princípio de que, em ordem de me tornar esse indivíduo que hoje sou, precisei cruzar uma série de eventos e acontecimentos, assim como qualquer pessoa. Mas, se eu pudesse definir de uma forma muito objetiva, eu definiria Pablo Valejos como um compilado de versões que acertaram e erraram de um Pablo Valejos que já aconteceu. Na prática, eu diria que Pablo Valejos é um cara que é eternamente curioso e eternamente inclinado ao aprendizado. Eu venho de um lar muito simples, de uma classe média carioca, com uma família gigantesca, predominantemente formada por mulheres muito potentes, muito empoderadas. Se eu pudesse definir, resumidamente, quem é Pablo Valejos, eu falaria justamente isso. É um indivíduo que é eternamente curioso, eternamente inclinado ao aprendizado, eternamente aluno e principalmente moldado pela relação familiar que eu estabeleci com esse grupo de indivíduos que é minha família, predominantemente formada por mulheres fortes e capazes. As lembranças que eu tenho da minha infância são muito, muito breves. Sabe aqueles flashes que você tem de repente e eles aparecem para você? É basicamente isso. É tudo meio misterioso para mim pescar essas lembranças. Elas são definitivamente compostas pela presença dos meus familiares e de dois amigos em particular, Davi e Daniel, mas foi fundada e enriquecida pela presença de duas mulheres fundamentais na minha vida, que são a minha mãe, Ângela, e minha tia-avó, Letícia. Elas duas me entregaram sementes que dentro de mim floresceram de uma forma inimaginável. A tia Letícia faleceu aos 94, 95 anos. E ela, desde então, na minha percepção, ela vive através da minha manifestação e do meu exercício da vida. Eu, infelizmente, encontrei a depressão ali na faixa dos 10, 11 anos e aos 12, principalmente, quando eu vi que a infância oferecia uma proporção cruel. Eu fui muitíssimo vítima de bullying por ser obeso e por não conseguir correr, não conseguir respirar, roncar, enfim, um monte de coisas. E era motivo de frequente piada e isso me afastou de um convívio que poderia ter sido saudável. Então, eu me vi ali atingido por uma profunda melancolia, profunda tristeza e, em algum nível, até viver se tornou uma dúvida. Eu me descobri depressivo, não naquela época, mas anos depois, à medida que eu fui lendo sobre o assunto, eu virei e falei assim, cara, era aquilo que eu tinha, era assim que eu me sentia. E eu percebi que eu era uma criança depressiva por cultivar pensamentos sombrios e uma tristeza profunda que não me tirava desse lugar de solidão, desse breu, desse poço. O que eu percebo é que naquela época, na infância, ter encontrado esse estado profundo de melancolia quando criança é muito ruim, porque quando você está naquele momento, você tem uma dificuldade de discernir o que é verdade, o que é mentira, discernir o que é certo e o que é errado. E você tem uma dificuldade de sair da cama, você tem uma dificuldade de fazer as coisas, de encontrar outras pessoas. Então, enxergo que depressão é como se fosse uma mão que fica frequentemente te puxando para um lugar, e esse lugar de inércia e de solidão. E parte do exercício de tratamento eu vejo como se tivesse uma força contrária puxando e falando assim, não, tem coisas
para você fazer além disso. Você não é esse momento de melancolia, você está atravessando esse momento de melancolia e você vai aprender a lidar com ele. Então, acho que eu olho para trás e percebo que eu não sabia o que era depressão. Então, por não saber, eu tive dificuldade em buscar ajuda, contar para alguém a respeito. Minha família não sabia que eu era depressivo. E como eu venho de uma família muito cheia, e cada um encontrava seu próprio problema, seu próprio obstáculo, talvez tenha sido difícil para eles enxergarem isso com alguma clareza. Assim como eu tive dificuldade de contar para eles a respeito das coisas que eu estava pensando, das coisas que eu estava sentindo e etc. Então, minha família não tinha como agir a respeito ou tomar nenhuma decisão ou poder contribuir para uma melhora minha. Olhando para trás, se eu pudesse deixar um recado para esse Pablo que sofria desse mal, eu teria dado um abraço e não falado que vai ficar tudo bem ou coisas nesse sentido, mas eu teria dado um abraço e eu teria talvez olhado só nos olhos, que foi uma coisa que pouco faltou nas minhas amizades. Obviamente minha família estava por perto, mas a depressão pode ser cruel e durante a infância, então é uma coisa muito terrível. Então eu gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, dar aquele abraço e olhar nos olhos daquele pequeno Pablo, além disso tudo eu falaria para ele, converse com alguém, troca uma ideia, fala a respeito, porque eu acho que coisas boas podem sair dessa troca. E eu acho que é difícil para a pessoa que está encarando depressão, delas comunicarem para outra pessoa. Então eu diria que se esforcem, talvez, de algum modo, mesmo que simples, para estender a mão e se conectar com alguém ou com alguma coisa, de modo que você possa se colocar disponível para ser curado de alguma forma. Quando você está nesse estágio de breu e as coisas parecem muito obscuras e aqueles raciocínios cruéis, eles ficam te atormentando, você tem uma dificuldade de olhar para a luz e de caçar a narrativa feliz que a vida pode proporcionar. E à medida que eu fui me inclinando e recebendo estímulos externos, pessoas que começaram a puxar assunto comigo e demonstrar interesse, convites que começaram a aparecer, oportunidades de estudo, oportunidades de um passeio, etc. Quando a vida começou a me convidar para dançar com ela, foi quando eu senti que, de certa forma, eu senti que o acaso estava dialogando comigo à medida que eu recebia todos esses convites e todos esses estímulos. E eu fui aceitando. E eu gostei de eu ter aceitado, de eu ter me debruçado sobre o novo, entendeu? Então, parte de mim queria sair daquele poço. E eu comecei a aceitar esses convites para ir para uma festa, para ir tomar um chopp, para ir conversar com alguém, ou só para caminhar pela rua. E esse convite ele não precisa vir de uma pessoa, mas parece que a vida te chama para ir um pouco na rua, ir numa padaria, tomar um café, tomar uma média, fazer alguma coisa. E quando eu comecei a aceitar esse convite da vida e comecei a fazer pequenos passeios e comecei a renovar o meu prazer pela leitura, pela escrita, pela fotografia, etc., foi quando eu senti que eu estava saindo daquele poço e indo para um lugar onde a luz existia e ia me aquecer completamente e me transformar de uma forma que eu não fosse curado completamente, afinal a depressão não é curada completamente, mas definitivamente eu seria aquecido a ponto de saber lidar com ela de uma forma que até então eu não sabia. Depois de ter cruzado durante a infância e a adolescência com a depressão,
eu percebi que, de fato, ela não tem uma cura, mas ela oferece um tratamento frequente, contínuo, de vez em quando árduo, mas definitivamente possível. Então, eu sinto que a todo momento, eu estou me descobrindo e me redescobrindo. É um ciclo sem fim. O grande barato da vida é que você pode se formular e se reformular, se inventar e se reinventar de muitas formas. Obviamente eu acertei e errei ao longo da minha vida demais. E olha que eu estou falando de curtos 30 anos. Mas ter exemplos familiares de que tudo é possível e de que a gente precisa perseverar nessa grande empreitada e grande jornada da vida, eu descobri que sim, eu posso ainda viver vários Pablos. Eu costumo falar que a gente tem uma fileira de versões nossas e essas versões estão esperando acontecer. Eu já atravessei vários Pablos. Amanhã existe um outro Pablo que vai ser vivido. O Pablo que vai assistir esse vídeo já vai ser um outro Pablo. Então, eu gosto da ideia de que a todo momento uma nova versão de mim vai vir à tona e eu tento fazer hoje o melhor para que essa nova versão chegue e ela seja o mais feliz possível. Eu costumo falar para os meus alunos que o maior sonho da minha vida era ser professor. E era mesmo. Eu queria me tornar professor. Era uma coisa que eu sempre quis. E eu me vi, aos 29 anos, iniciando com carteira assinada, tudo direitinho, essa jornada como professor. E eu, sério, me sinto profundamente feliz por ter começado, aos 29, tão cedo, uma jornada que eu persegui durante todos esses anos. Eu palestro desde adolescente, desde que eu estava na faculdade eu palestrava, então eu sempre cavei essa minha profissão de professor, sempre admirei a profissão do professor. Mas é preciso destacar que esse sonho de ser professor, ele não se encerra, porque eu descobri na prática, e obviamente eu já sabia disso porque eu venho de uma família de educadores, que essa profissão, ela está sempre oferecendo um frescor, está sempre oferecendo um ineditismo. Os alunos mudam, o contexto. E essa constante mudança, tanto do mundo quanto a minha própria, faz com que a minha profissão se torne cada vez mais interessante. Então, o sonho de ser professor, ele é alcançado e perseguido todos os dias. Todos os dias. Se eu pudesse dar uma dica para pessoas que estão atravessando essa doença e estão se vendo num profundo estado de melancolia, eu recomendaria que, de algum modo, elas tentassem comunicar ou se encontrar com alguma iniciativa que oferece suporte. Existem muitas por aí. Online, presencial, tem um monte. E a vida está aí. E a vida está aí com um monte de gente se colocando à disposição para ajudar essas pessoas. E, obviamente, tem tratamento psicológico, você tem todo tipo de ajuda para lidar com essa doença, que não é fácil, nunca vai ser, e que, infelizmente, na atualidade, muitas pessoas lidam com ela, mas, foi como eu falei, eu me trato todos os dias de inúmeras maneiras e eu tento ser o mais saudável possível nesse tratamento. De vez em quando é difícil, mas ela é possível. Essa cura que se dá, que se desenvolve e que nunca termina. Mas a perseguição pela cura, que nunca termina, ela é possível e ela te revigora, te fortalece. A vida nunca vai pegar leve com a gente. Nunca, nunca. A vida vai ser sempre cruel. Sempre.
na mesmíssima medida de que ela pode ser incrível, mas a felicidade está aí. E ela pode ser perseguida. Nem sempre da forma mais clara, nem sempre da forma mais alcançável, mas ela definitivamente está aí. E acho que é isso, eu nunca vou parar de lutar. Eu nunca vou parar. Nunca, nunca, nunca. E desde o momento que eu nasci com pneumonia, estava para morrer, prematuro, e minha mãe é que costuma falar que eu já nasci lutando, eu já nasci tentando. Então, eu acho que eu nunca vou parar de tentar e eu nunca vou parar de lutar, definitivamente. Porra, vai ser maneiro, hein? Imagina assistir esse vídeo com 10 anos de diferença. Pablo do futuro, guarde isso. Continua lutando.